Galera, muito boa noite aí. Eu fui fazer um vídeo bem rápido para falar sobre uma questão que voltou aí, que é a questão de trans no esporte, beleza? No esporte, no caso, tô falando dos esportes em geral. A Ana Paula tem colocado no Twitter dela muita coisa sobre o assunto. Tem um argumento que a galera tem usado muito, que esse argumento me dói bastante e que mostra que quem fala isso aí provavelmente é gente que nunca, sei lá, acho que nunca praticou um esporte na vida ou não conhece quem pratica um esporte com seriedade e aí fica repercutindo esse tipo de coisa. Eu vim aqui para quebrar um pouco desse argumento, que é o seguinte: a galera fala muito que ninguém se sujeitaria a fazer um processo, seja de troca de sexo ou seja de hormonização, né? No caso, a maioria dessas organizações esportivas pede um período de 1 ano, né, para o atleta entrar nesse processo aí, né, de hormonização para diminuir, né, os hormônios masculinos. Muita gente diz que ninguém se sujeitaria a fazer esse tipo de coisa se realmente não tivesse algum problema psicológico, realmente não fosse uma coisa mais grave. Primeiro de tudo, que eu não tenho nada a ver com questão psicológica pessoal das pessoas, ninguém tem a ver com isso. Claro que pode ser uma coisa realmente legítima, mas a questão não é essa. Esporte não é uma questão de problema pessoal, certo? Quando você está na competição, existem regras e você tem que segui-las. Então não tem esse negócio de eu tenho um problema X, tenho um problema Y, logo tem que abrir uma exceção para mim ou para ele. Esse argumento de que ninguém seria capaz de fazer tal coisa para poder competir é coisa de gente que realmente não sabe o que está falando. E eu vou dar aqui só uns exemplos, claro que são exemplos do meio da luta, que é no meio que eu tenho mais experiência, certo? Para comprovar que quando uma pessoa ela está em busca de algum título no esporte, essa linha de raciocínio que as pessoas utilizam, de que alguém não faria isso ou aquilo, cai por terra. Eu vou mostrar aqui só alguns exemplos, que não é exemplo exatamente sobre troca de sexo, mas às vezes é coisa até pior, tá? Então a primeira delas é essa aqui, ó, do Margarito. O Margarito é um lutador muito das antigas do boxe. Eu acho que ele até aposentou já. E aqui tem uma notícia: ó, esse campeão é suspenso, acusado de colocar gesso sob luva de boxe. Para quem não sabe, quando você vai lutar, tem a luva, né? Tem a luva que ela é feita uma checagem nela, mas tem uma bandagem que você utiliza antes. Essa bandagem, quando está no momento ali antes da luta, ela é feita com um esparadrapo e gaze, certo? Então, quando você vai, por exemplo, para o UFC, um evento de MMA como o UFC, Bellator, tem uma equipe que faz essa bandagem, certo? Então, ela já é verificada antes, mas no boxe, essa coisa muda muito de evento para evento, certo? Então, o Margarito, ele caiu mais de uma vez nisso, tá? Ele entrou nessa polêmica mais de uma vez, ele foi acusado em mais de uma luta por isso, e que ele dizia que é o seguinte: ele pegava um gesso mole, certo, com água, ele tacava sobre a bandagem e colocava. Quando o cara fazia a verificação, a bandagem estava mole. Só que no momento que ele colocava a luva, aquilo começava a enrijecer e aquilo virava uma pedra. E é como se ele estivesse socando um concreto no seu rosto, certo? Então, você vê, é um esporte de contato, um esporte de agressão. Então, esse cara poderia matar alguém, certo? Teoricamente, ele poderia matar alguém. E ele não ligou para isso. Então, se vocês forem ver, o esporte não tem essa regra, tipo, alguém não faria isso porque é perigoso. Não, você tem que pensar que, por exemplo, imagina um atleta olímpico. Um atleta olímpico, ele tem 4 anos para se preparar, certo? Ele tem apenas uma chance quando chegar lá. Ele tem que competir para ele se classificar para as Olimpíadas e lá ele tem que enfrentar os melhores de cada região do mundo. Então, o peso da medalha muitas vezes é grande demais. E tem gente que pagaria. A gente pensa muito em preço em dinheiro, mas não. Essas pessoas, elas dormem e acordam pensando nisso. Então, muitas vezes o cara passa fome, passa sede, passa necessidade, simplesmente para conseguir aquele objetivo. E tem gente, na verdade, eu infelizmente tenho que dizer que a maioria das pessoas não tem esse negócio tipo assim: eu não faria porque isso é contra as regras. Não, o cara não está nem aí. A maioria dos atletas não está nem aí. O cara quer ganhar, ele não importa como, certo? Não estou dizendo de atleta X nem de atleta Y, não estou falando em específico de alguém, certo? Mas a realidade é essa. Vou pegar aqui outro exemplo. Atleta morre perdendo peso. Quem não sabe, muitas vezes quando a gente vai lutar, a gente luta categorias abaixo do nosso peso natural. Então quando você vai pesar, tem gente que perde 10,
8, 12, até 15 quilos eu já vi gente perder. Então, se vocês forem ver, esse peso ele não é perder gradualmente. Você deixa para perder ele muito perto da luta. Por quê? Porque você não quer que o seu corpo se adapte a esse peso. Então você quer perdê-lo e no dia da luta você quer ele de volta. Porque você quer ter essa vantagem de peso. Então já virou algo comum, principalmente no MMA, essa perda grande de peso. Então muita gente faz isso. Isso é um processo muito mais perigoso do que, por exemplo, um processo de hormonização. Certo? E as pessoas fazem isso comumente. Outra, essa aqui é recente. O campeão do UFC da categoria 61 quilos foi pego usando EPO. EPO é uma substância que é totalmente proibida, você não pode usar ela em momento nenhum e que ela aumenta as hemácias do corpo, certo? Então, teoricamente, você vai ter um condicionamento melhor, uma tendência a ter um condicionamento mais fácil, certo? Utilizando essa substância. E o cara usava, tanto que antes de ser feito o anúncio de que ele tinha sido pego no doping, ele já tinha largado mão do cinturão, porque ele já sabia que ia ser pego. Então, não tem nem conversa aí, certo? E o cara era campeão do UFC. E essa última aqui foi a mais idiota de todas, que foi eu acho que tem um mês isso, ou 2, que o cara usou, durante os rounds, o cara usou um broncodilatador, a famosa bombinha, para poder respirar. Claro que ele foi desclassificado, né? Mas, então, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de argumento que a galera usa, que o cara não faria isso ou aquilo porque seria perigoso para a vida dele, é um argumento idiota de gente que não tem vivência no esporte, gente que provavelmente nem acompanha esporte de verdade e que está querendo dar opinião, beleza? Então é isso, cara. Valeu!